Imagine saber exatamente que você tem apenas 24 horas de vida. O que você faria? Com quem você falaria? Que palavras deixaria para aqueles que ama? Agora imagine passar essas últimas horas sabendo que enfrentará traição, injustiça, dor e morte. E mesmo assim escolher continuar. Foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Nas últimas 24 horas de sua vida na Terra, ocorreram alguns dos momentos mais intensos e transformadores da história da humanidade. Traição, prisão, julgamento injusto, humilhação e uma cruz. Mas também houve algo ainda maior: amor, perdão e redenção. Hoje você vai entender passo a passo como foram as últimas 24 horas de Jesus segundo a Bíblia. E eu te garanto, essa história pode mudar a forma como você vê a vida. Mas antes de começarmos, já deixa o seu like neste vídeo, porque isso ajuda muito o canal a levar essa mensagem para mais pessoas. E se você acredita em Deus, escreva aqui nos comentários: Amém. Eu quero ver quantas pessoas de fé estão assistindo este vídeo. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora para receber mais conteúdos bíblicos como este. Agora vamos voltar no tempo, para as últimas 24 horas de Jesus. Tudo começa em Jerusalém. Era a celebração da Páscoa judaica. Jesus reuniu seus discípulos para uma refeição especial, que ficaria conhecida como a Última Ceia. Ali estavam os 12 homens que caminharam com ele por 3 anos. Homens que viram milagres, homens que ouviram suas palavras, homens que testemunharam o poder de Deus. Durante a refeição, Jesus pega o pão, ele parte o pão e diz: "Este é o meu corpo que é dado por vocês." Depois pega o cálice e fala: "Este é o meu sangue que é derramado para perdão dos pecados." Naquele momento, ele estava instituindo algo que milhões de cristãos fazem até hoje: a Santa Ceia. Mas no meio daquela mesa havia algo pesado no ar. Jesus então diz algo chocante: "Um de vocês vai me trair." Os discípulos ficaram assustados. Um por um começaram a perguntar: "Sou eu, Senhor?" Entre eles estava Judas Iscariotes, o homem que poucas horas depois entregaria Jesus aos seus inimigos. Após a ceia, Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani, um jardim onde ele costumava orar. Mas naquela noite, a oração era diferente. Jesus sabia exatamente o que estava prestes a acontecer. A Bíblia diz que sua angústia era tão profunda que seu suor se tornou como gotas de sangue. Ele se ajoelha e ora: "Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua." Enquanto isso, Judas estava a caminho. Ele havia feito um acordo com os líderes religiosos. Por 30 moedas de prata, ele entregaria Jesus. Pouco tempo depois, soldados chegam ao jardim. Judas se aproxima de Jesus e o beija. Era o sinal combinado para identificar quem era Jesus. O beijo, que deveria ser sinal de amizade, se tornou o símbolo da traição mais conhecida da história. Os soldados prendem Jesus. Os discípulos entram em desespero. Um deles tenta reagir. Ele pega uma espada e corta a orelha de um servo do sumo sacerdote. Mas Jesus o repreende e faz algo surpreendente. Ele cura a orelha do homem que veio prendê-lo. Mesmo naquele momento, Jesus continuava demonstrando compaixão e poder. Logo depois, os discípulos fogem. Jesus fica sozinho, preso. Jesus é levado primeiro ao sumo sacerdote, depois ao conselho religioso judaico, chamado Sinédrio. Eles procuram qualquer motivo para condená-lo. Testemunhas são chamadas. Acusações falsas são feitas. Mas nada era suficiente. Então perguntam diretamente: "Você é o Filho de Deus?" Jesus responde: "Eu sou." A resposta foi considerada blasfêmia. Eles então decidem que Jesus deve morrer. Mas havia um problema. Somente o governo romano poderia autorizar uma execução. Então levam Jesus até Pôncio Pilatos.
Pilatos interroga Jesus. Ele pergunta: "Você é o rei dos judeus?" Jesus responde: "Meu reino não é deste mundo." Pilatos percebe algo importante. Jesus não parecia um criminoso. Na verdade, ele declara: "Não encontro nele culpa alguma." Mesmo assim, a multidão começa a gritar: "Crucifica-o!" Pilatos tenta libertá-lo, mas a pressão aumenta. Para evitar revolta, Pilatos toma uma decisão histórica. Ele lava as mãos diante da multidão e diz: "Sou inocente do sangue deste homem." E então entrega Jesus para ser crucificado. Antes da crucificação, os soldados romanos zombam de Jesus. Colocam nele um manto, uma coroa de espinhos é pressionada contra sua cabeça. Eles riem e dizem: "Salve, Rei dos Judeus!" Depois começam a espancá-lo. Jesus é brutalmente açoitado, seu corpo fica ferido e ensanguentado. Mesmo assim, ele permanece em silêncio. Depois da tortura, Jesus recebe a cruz. Ele precisa carregá-la até o lugar da execução. O caminho era longo e doloroso. Exausto, Jesus cai várias vezes. Então os soldados obrigam um homem chamado Simão, o Cirineu, a ajudá-lo a carregar a cruz. A multidão observava. Alguns choravam, outros zombavam, mas Jesus continuava caminhando, passo após passo, em direção ao Calvário. Finalmente chegam ao lugar chamado Gólgota. Ali, Jesus é pregado na cruz. Cravos atravessam suas mãos, cravos atravessam seus pés. A cruz é levantada e Jesus fica suspenso entre o céu e a terra. Mesmo naquele momento de dor extrema, ele diz algo impressionante: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." Ao seu lado havia 2 criminosos. Um deles pede misericórdia e Jesus responde: "Hoje mesmo você estará comigo no paraíso." Horas passam, o céu escurece e então Jesus diz suas últimas palavras: "Está consumado", e entrega o Espírito. Naquele momento, a terra treme. O véu do templo se rasga e um centurião romano declara: verdadeiramente este era o Filho de Deus. As últimas 24 horas de Jesus foram cheias de dor, mas também revelaram algo poderoso: o maior ato de amor da história. Segundo a Bíblia, Jesus morreu para trazer perdão e salvação para toda a humanidade. O sacrifício que mudou o mundo. Mais de 2000 anos se passaram. E ainda hoje essa história continua transformando vidas, porque aquelas últimas 24 horas não foram o fim, foram apenas o começo de algo muito maior. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like neste vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e escreva aqui nos comentários: "Obrigado, Jesus." Eu quero ler cada comentário. E se você gosta de conteúdos bíblicos como esse, se inscreva no canal porque novos vídeos estão chegando. Que Deus abençoe sua vida. E até o próximo vídeo.